Olá a todos, bem-vindos ao canal WBC. Nós vamos conversar hoje com o nosso querido João Paulo Beber, que já esteve conosco aqui em outras ocasiões. É um jovem altamente talentoso e meu grande e querido amigo. João Paulo, bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. E hoje nós vamos falar de inovação, mas inovação, nós vamos tocar no assunto da inteligência artificial. Um dos aspectos polêmicos é que todo mundo fala assim, a inteligência artificial, ela erra, ela não tem a percepção do que eu quero. Certo. Então vamos partir do princípio que o que é inteligência artificial? É um compêndio de todo e qualquer tipo de informação do mundo que está dentro de um contexto, que está armazenado, não é nem na nuvem, no cosmos, de tanta informação. Tá, então onde está o problema? O problema é que eu que não sei pedir, eu que não sei perguntar, ou ela que não sabe responder? João Paulo Beber. Bom, primeiramente, agradecer de novo, é um prazer estar aqui para essa nova conversa. E bom ponto para a gente começar com isso, porque eu acho interessante explicar o que é inteligência artificial. E da pergunta que você fez, a resposta é sim para as duas. Vou explicar um pouco melhor. Porque inteligência artificial é uma grande área que engloba algumas outras áreas que eu posso passar por aqui, mas basicamente é um modelo probabilístico. Então a inteligência artificial ela nunca vai estar certa e ela sempre pode errar. O lance é o quanto que ela pode errar. Então, para explicar um pouco mais pé no chão, a inteligência artificial, a resposta que ela dá é um modelo probabilístico. Então ela vai te falar com 90% de certeza é isso. Só que você pode cair nos 10%. Agora, se você fizer a pergunta errada, com 10% de certeza vai ser aquilo e 90% vai ser errado. Então, eu acho que para dar um contexto um pouco maior do que a gente consegue usar no dia a dia, a gente tem alguns tipos de inteligência artificial diferentes. A gente tem as inteligências artificiais que é para a gente conversar, que aí dando o exemplo de algumas marcas, né, algumas inteligências, a gente tem o ChatGPT, que todo mundo conhece, da OpenAI, a gente tem o Gemini, que é a antiga Bard da Google, e diversas outras plataformas que têm modelos treinados. E essas são inteligências artificiais para conversar. Então ela é ótima para te passar a perna, ela é ótima para manipular um texto, ela é ótima para conversar com você e para entender o que você fala. Agora, se você tiver um problema matemático, resolver a prova da FUVEST ou alguma outra coisa técnica... Se vira, bicho. Se ela acertar, é coincidência. Bom, mas você está na prova, você não vai conseguir recorrer a ela para dizer, bom, cola artificial, me ajuda aqui, né? Não, mas hoje já tem recursos de imagem que a gente consegue tirar uma foto, ela já começa assim, ó, sua prova é isso, tal, responde tudo. Uma grande dica para aqueles que não querem estudar. Não. Para estudar é muito importante. Então, Tá. se você, assim, trazendo um pouquinho mais para o que a gente estava conversando do texto, se você quiser traduzir um texto, resumir um texto, deixar ele mais verborrágico, transformar uma lista em um texto, uma ata de reunião em tópicos em um texto corrido ou em algo sucinto, isso ela é perfeita. Muito dificilmente ela vai errar. E ela consegue te responder em 10 línguas diferentes que ela está treinada e com muita certeza ela vai te responder com os termos corretos, não que nem o Google Tradutor que traduz palavras sem contexto e fica ruim. Então nisso ela é muito boa. Agora tem outras inteligências artificiais, outros tipos, por exemplo Machine Learning ou inteligências artificiais generativas, que tem um outro propósito. Que a gente pode conversar um pouco depois, mas não é para conversar com você. Então são inteligências artificiais que analisam dados, que criam imagens, criam vídeos, músicas, e que aí sim é mais polêmico ainda, né? Ou seja, tem bastante recurso, tudo é muito novo. Há uma reação natural das pessoas de um pouco de rejeição, porque isso enseja, a princípio, que as pessoas estarão acomodadas no pensamento, no raciocínio, na busca de informações e vão delegar para uma nova tecnologia quase que humana, perfeito, né, segundo se diz, robô, né, ou algo melhor, a busca ou o retorno dessas dúvidas ou dessas informações, e usam também não só para isso, para economizar tempo. Sim, muito. Aí é um outro problema. E, por exemplo,
análise preditiva, previsão de resultados futuros baseado na inteligência artificial podem ajudar as empresas a uma melhor tomada de decisões futuras, uma eficiência operacional? Sim, com certeza. Eu acho que um ponto muito interessante disso que você comentou, de as pessoas às vezes têm medo, um pouco de receio ou às vezes rejeição com inteligência artificial, é tratar de um ponto que é um dilema bem antigo, principalmente da computação, que é aquele teste de Turing, que é até que nível você consegue discernir se é uma pessoa ou se é uma máquina ou alguma programação falando com você. E hoje em dia, com esses modelos de linguagem do tipo ChatGPT, realmente dá para confundir que é uma pessoa com bastante veracidade. Mas se você for ver ao fundo, o conteúdo dela é muito vazio. Se você chegar em algum ponto técnico, algum ponto de interpretação ou subjetivo, você vai ver que ela vai travar, ela vai começar a te dar respostas redundantes, vai começar a te enrolar e no fim das contas não vai saber o que responder. E aí, tratando da predição de dados, aí sim entra no ponto que as pessoas não têm o que se preocupar. Porque o interessante da inteligência artificial para análise de dados, que aí não é mais modelos de linguagem, é machine learning, aprendizado de máquina, também é a inteligência artificial, mas é um outro tipo de inteligência. Essa inteligência, ela faz muito do que a gente não consegue fazer por essência. Então, para dar um exemplo mais prático, você não consegue bater o olho numa planilha de 10 milhões de linhas e inferir alguma coisa só olhando números. Impossível. Você pode ser o mais estudado que for, você não vai conseguir. Os machine learnings, enfim, aprendizados de máquina, eles servem para isso. Então, quando você tem uma base de dados imensa, ou nem que não seja tão grande, você aplica aprendizado de máquina, então tem uma inteligência artificial que vai olhar os teus dados e ao invés de ele identificar, ou ela, a inteligência, identificar algo explícito que você consiga interpretar, ela vai começar a ter inferências mais minuciosas, do tipo, a gente tem plataformas de e-commerce, tem plataformas, enfim, empresas com muitos dados de pessoas, de comportamentos dela na internet, e muitas vezes você não consegue interpretar aquele comportamento. Mas a inteligência artificial ela consegue interpretar que você provavelmente é uma pessoa perigosa pelas ações que você toma na internet, que você é um possível comprador. Ela busca isso? Busca. É mesmo? Porque assim, como que funciona? Acho que dando um passo para trás. Você tem uma base de dados, por exemplo, no e-commerce. Eu acho que é um exemplo bastante prático. Uma loja online. Você entra na loja online, você tem seu login, você clica em tal produto, você fala esse tal produto. Já tem hábitos. Tem hábitos e muito, às vezes, escondidos que as pessoas não percebem. Então, a gente está conversando aqui, a gente pode falar, por exemplo, de um barbeador. O telefone tem alguns aplicativos que têm permissão para escutar. Às vezes, você pesquisa no Google barbeador, às vezes você manda um e-mail com alguma informação em algum site que tem isso. As empresas com esses dados, porque hoje em dia os seus dados são compartilhados com muitas empresas, conseguem passar redes neurais, que são machine learnings, e com base nas suas ações vai começar a te recomendar, vai começar a ter inferências e uma chuva de decisões. Abordagem, Então acho que o mais importante disso é fazer com que a inteligência artificial consiga trazer entendimentos daqueles dados que você a olho nu não vai conseguir trazer. E de que maneira os chatbots e os assistentes virtuais estão transformando o atendimento ao cliente? Quais são os benefícios disso? Porque é bem complexo, né? Sim, é bem complexo e é uma pauta, acredito que bastante delicada, porque a gente até conversou da outra vez que às vezes é bem chato conversar com um assistente ou com algum... O nome é chatbot, chato mesmo. Que ele pede para você responder 0, 1 ou 2, que pede para falar sim ou não, e ele só entende isso. Com inteligência artificial hoje em dia, você consegue conversar como se fosse uma pessoa. E a mágica da inteligência artificial é você não ter que falar uma frase específica. Então, você não precisa falar, eu quero comprar. Você pode falar, eu tenho interesse, eu estou afim, eu quero comprar, eu penso nisso. E o chatbot, ele vai entender o contexto da tua frase. Na verdade, isso depende muito da customização do outro lado, do mecanismo, né? Com certeza. Eu testei algo que é um pouco diferente do chato bots, que é um chato bots, né? Sim. Você se submete a um processo deprimente. E esses dias eu estava testando um novo recurso que, na verdade, foi desenvolvido aqui dentro da nossa casa. E eu gostei muito da solução tecnológica porque eu coloquei esse recurso em situações de exposição. Perfeito. Posso pagar em cheque? Cheque não existe mais, né?
Acho. Tem gente que ainda tem. Ainda existe. Posso pagar em cheque? Olha, nós não aceitamos cheque, porém tem formas de pagamento. Ah, se eu quiser comprar tal coisa, eu posso usar 6 meses e depois pagar? Temos um procedimento. Então, quer dizer, é um processo totalmente automatizado de inteligência artificial, porém, pela customização, pelo desenvolvimento, pela variável de respostas em detrimento às perguntas feitas, mesmo que capciosas, que foi o caso, né? Sim. Tem respostas importantes que me levou a crer que, mesmo consciente de que era um processo robótico, tinha uma versatilidade que eu poderia dizer que é quase pessoalidade. Perfeito. Tá? Então, onde eu quero chegar? Os mecanismos engessados já estão obsoletos, você não aguenta mais. E não traz muito valor. E não traz muito valor. Então, a inteligência artificial, apesar de ter uma reação social ruim, porque todo mundo se manifesta dizendo que as pessoas ficarão, eu vou usar um termo bem sutil e elegante, ficarão menos inteligentes pela dependência do mecanismo, não deixa de ser, por um lado, uma verdade absoluta para um ângulo diferente de que, assim como você tem uma série de recursos tecnológicos que eles são monitorados por você e não o inverso, perfeitamente, a inteligência artificial não substitui o humano. de forma alguma. O humano é que comanda, coordena e coloca ela a seu trabalho, a seu favor. Tá certo? Muitos ganhos. E com muitos ganhos. Tá bom. Isso acho que vale comentar do que você comentou de chatbots. O mais interessante de inteligências artificiais é isso. Você consegue, por exemplo, redigir um documento de, sei lá, 5 páginas sobre a empresa, sobre as funcionalidades que aquele chatbot precisa ter, e ele consegue entender milhões de variações daquele contexto e responder conforme somente aquele documento que você entregou. E eu acho que uma válvula de escape muito interessante é que, como a inteligência artificial não substitui nenhum atendimento e não substitui a pessoa, é sempre importante ter uma válvula de escape. Então, sempre no chatbot vai ter uma opção, falar com uma pessoa, pedir atendimento personalizado e algo do tipo, para quando bater na barreira ali dos 10% que realmente precisam de uma pessoa, aí sim cai para o atendimento humano a humano, né? João Paulo Weber, me diz uma coisa, e as empresas querem implementar os mecanismos, inteligência artificial em benefício de sua operação, de seu atendimento, de sua estrutura, de geração de informações, principalmente, de respostas a determinados preceitos importantes operacionais ou de negócio, seja lá em sua amplitude. Como funciona isso? É muito caro? Quer dizer, todo mundo ouve falar, tem algumas operações que são gratuitas, né? Mas estamos falando de estruturas profissionais para atender determinadas demandas de atendimento, de criação, de responsivos, etc. Perfeito. É acessível? Então, eu acho que uma questão de custo é bastante interessante separar as duas implementações que a gente pode ter, mas sim, hoje a gente tem dezenas de soluções no mercado que são bastante acessíveis e principalmente ele tem uma precificação que é on-demand. Então você paga pelo consumo que você tem, por exemplo, você pode fechar planos com já um limite ou algo do tipo mensal, mas bastante interessante para pequenos e médios negócios é você fechar por demanda. Então, conforme você tenha 1000 requisições naquele sistema de inteligência artificial, você vai pagar 0,000 alguma coisa assim. Então, sim, tem sistemas e soluções hoje que são muito acessíveis, que eu acho que é uma porta de entrada bastante interessante para começar a agregar valor no primeiro momento. E o mais interessante é, conforme cresça esse negócio, a implementação da inteligência artificial, você consegue embarcar em vários softwares. Então, como você tinha comentado, a gente até falou em outro assunto, os RPs hoje em dia usam bastante inteligência artificial. Então, a curto prazo, você contratar soluções precificadas por demanda ou no pacote fechado já é um bom custo de entrada, você consegue fazer testes, agregar valor, muito mais valor do que você tem o próprio custo proporcionalmente.
E a longo prazo você consegue contratar uma equipe ou outras empresas para criar uma solução robusta para o seu negócio e implementar nos sistemas existentes já. Falar de inteligência artificial ou de mecanismos, né, similares é um tema que é importante porque, como tudo isso é muito novo, as pessoas acompanham, tentam utilizar primeiro essas tecnologias ainda gratuitas e acessíveis, fazem vários testes, mas eu acho que não tem muita volta. Assim como muitas coisas que estamos convivendo na atualidade, não tem mais volta. A questão é ter o entendimento de como aproveitar os recursos que não podem substituir o ser humano. Maravilha. Mas que sejam servidores dele. Da mesma forma, acho que fazendo um paralelo interessante, hoje em dia é impossível você pensar num negócio que não tenha algo digital, não tenha uma exposição digital, não use a internet ou computadores. Isso. Então, da mesma forma, vários negócios não funcionariam como funcionam hoje sem a inteligência artificial. Então, é um facilitador de acessibilidade de recursos e informações, Perfeito. Mas que a gente precisa ter um entendimento muito claro de que isso precisa ser utilizado por nós e não dominando a nós. Maravilha. É mais isso. Um recurso e acessível também. Muito bem. João Paulo Beber, meu querido, sempre bom estar com você. Obrigado a vocês por acompanharem todos os nossos conteúdos do canal WBC. Até breve.